boa noite, queridos irmãos e irmãs, companheiros da Fraternidade Espírita Amor e Esperança. Uma satisfação muito grande para nós estarmos juntos com vocês, com os amigos encarnados, com os amigos desencarnados que acompanham o trabalho dessa casa de amor e caridade. Hoje nós vamos estar juntos por alguns minutos, nos quais vamos desenvolver o tema A Fé Sem Obras é Morta, a pedido da instituição. Vamos iniciar falando um pouquinho a respeito da fé. Uma palavrinha pequena que tem significados tão profundos e que, muito interessante, se nós perguntarmos num auditório repleto de pessoas o que é a fé, é quase que certo que nós ouviremos respostas bem diferentes umas das outras. Claro que vamos encontrar pontos em comum, mas fé é um entendimento que varia muito de acordo com a cultura que nós desenvolvemos desde a nossa infância, a cultura familiar, a cultura religiosa, ou fora da religião, naturalmente. Não, a fé não é necessariamente atrelada à religião. Então vamos tentar trazer aqui algumas definições para que a gente possa alinhar o nosso pensamento com relação à fé. Vejamos alguns pensamentos que nós encontramos. Fé é a confiança que se tem no cumprimento de algo, certeza de atingir um fim para o qual se procura os meios para atingir. Então a gente vê aí a fé como sendo um movimento íntimo de confiança que vai nos dar certeza de nós alcançarmos um objetivo qualquer. Essa é aquela fé íntima, aquela fé pessoal, a fé na realização de um trabalho. Não podemos nem devemos confundir fé com uma mera esperança, porque esperança é a expectativa que algo aconteça. Nós podemos naturalmente dizer, eu tenho fé que ele vai se curar. É uma grande esperança que a cura vai se realizar. Mas a fé pessoal é uma certeza de que é uma confiança íntima que nós vamos alcançar um determinado objetivo. Uma convicção intensa em algo que pode ser concreto, mas também pode ser abstrato, conquanto que a pessoa acredite. Então pode ser algo abstrato, desde que eu acredite naquilo, eu tenho confiança que assim é, então eu tenho fé. Esse vai, né, essa abordagem já caminha para o campo religioso, o campo espiritual, o campo do abstrato. Então, fé significa também entrega, submissão, crença. É aquilo que o nosso coração está atrelado. Do ponto de vista religioso, que é o que nos interessa mais de perto, muitas vezes a fé ela se mistura com dogmas particulares que fazem parte de diferentes religiões. E aí nós vemos alguns aspectos que podem ser positivos, mas também outros que podem ser negativos. Porque há dogmas que não correspondem exatamente a uma realidade espiritual ou que não nos estimulam ao nosso desenvolvimento ou que favorecem a crença em valores que são equivocados. O que é o dogma? Dogma é um princípio fundamental, no caso do dogma religioso,
é um princípio fundamental estatuído pela instituição religiosa, o qual não se pode discutir nem questionar. É um princípio tido como verdade absoluta. Então, quando que isso se torna um aspecto negativo para a fé? É justamente quando nós seguimos regras sem compreendermos as regras, sem compreendermos exatamente para que serve e que mecanismo que é aquele ao qual eu estou me submetendo. Também a submissão cega a um pensamento religioso, e quando a gente diz cega, significa que nós aceitamos sem raciocinar, nós acreditamos por acreditar. É uma crença que não exige lógica, a gente apenas se submete a ela. Aí vem a complicação, muitas vezes, de uma verdade que é imposta pelo pensamento religioso aos seus crentes, tem que se submeter àquilo. No outro lado da balança, né, num lado estaria essa imposição e do outro lado estaria a verdade pela experiência, pelo raciocínio. Então nós vamos dar um exemplo. Às vezes, para a gente dar um exemplo em termos do pensamento religioso, nós temos que estabelecer comparações. As comparações não significam que nós estejamos desrespeitando ou desacreditando outras crenças religiosas. Não se trata disso. Nós respeitamos e convivemos com os princípios dogmáticos de religiões que nos cercam, apesar de que não fazem parte do espiritismo. E muitas vezes nós nem sabemos que não fazem parte do espiritismo. Nós estamos tão arraigados, né? Existe aquilo, um sincretismo religioso, a mistura dos princípios religiosos entre uma e outra religião, que a gente passa a achar que aquilo faz parte da nossa religião também. Pode acontecer. Então nós vamos dar um exemplo. O exemplo que nos chama bastante atenção, no caso, para a gente fazer isso ficar mais clara, a questão dogmática, a questão do batismo católico. O catolicismo entende que o batismo é um sacramento estatuído por Jesus, que na concepção católica, Jesus é Deus. No espiritismo, Jesus não é Deus. Deus é o Criador, o Deus absoluto. Jesus é um co-criador, considerado co-criador em plano maior, um espírito extremamente evoluído, capaz até de ajudar na formação dos mundos, como ajudou aqui na formação do planeta Terra. Mas quando você atrela o dogma do batismo, que é o mergulho na água, ao princípio de que a pessoa que não for batizada não poderá ir para o céu ou para o paraíso, isso é um dogma católico, que nós respeitamos. A gente sabe que muitas vezes, em nossas famílias, somos um único espírita ou há poucos espíritas no nosso meio familiar e que a maioria dos nossos parentes, eles creem nesse sacramento. Então nós temos que respeitar, obviamente. Mas dentro do raciocínio espírita, trata-se apenas de um dogma. E no entendimento espírita, nós cremos que não é possível um mero ritual exterior de mergulho na água, mesmo que realizado por uma entidade sacerdotal com autoridade da igreja, definir o destino futuro de uma alma depois da sua desencarnação e da sua morte. Porque depois da morte, da desencarnação, da libertação do corpo físico, o destino daquela criatura, o meu, o de cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vai ser definido de acordo com o nosso prontuário espiritual, a nossa ficha. O que é que nós fizemos de bom enquanto a gente estava encarnado?
O que nós deixamos de fazer de bom e que a gente poderia ter feito enquanto nós estávamos encarnados? O que nós fizemos que contrariou a lei de Deus por ignorância nossa da lei enquanto estávamos encarnados? Então, isso é que vai definir o nosso destino após a nossa desencarnação, e não um mero ritual externo. Isso de acordo com a crença espírita. Então é nesse sentido que nós explicamos que quando a fé é cega, quando se aceita um dogma religioso sem raciocinar, sem questionar e sem dizer assim, mas será que é isso mesmo? Não poderia estar errado? Qual seria a melhor opção a esta? Então vejam bem como que Allan Kardec definiu a fé em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele disse assim que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável, ou seja, uma fé que não se abala, que não fica maior, que não fica menor em nenhuma situação, que ela não perde força. É aquela que pode encarar de frente à razão, à lógica, o raciocínio, em todas as épocas da humanidade, independente de qual situação e de que época que nós estejamos vivendo. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de compreensão e de entendimento. O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, ele responde uma pergunta feita, por pessoas que estruturaram o livro. É a questão número 354. Perguntaram ao Espírito Emmanuel o seguinte, através da psicografia do Chico Xavier: poder-se-á definir o que é ter fé? Uma pergunta abstrata, para Emmanuel. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ele responde assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Ultrapassou. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. São palavras muito profundas, do Emmanuel, mas vamos prosseguir. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, como disse o Kardec, tocados pela luz do sentimento. Então, razão e o sentimento, a emoção, a impulsionar a nossa fé. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Esse verbo estagnar é muito importante para o tema de hoje, fé sem obras. Então, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a divina luz no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor, a nossa submissão. Então nós vimos nessa linda definição de Emmanuel sobre fé no livro O Consolador, esses parâmetros de deixa de ser eu creio e passa a ser eu sei, é uma certeza absoluta, com os valores da razão impulsionados pelo sentimento e com o trabalho atrelado a tudo isso. Então nós aqui já começamos a fazer uma diferenciação entre a religião do culto externo, do ritual externo, e a religiosidade do íntimo, do interno. Porque a busca do externo, a busca dos valores religiosos externos, é sempre mais fácil. O que o padre, o pastor ou o médium falou que é bom?
Qual que é o amuleto, o que eu devo usar para eu ser feliz na vida? Que tipo de ritual, de gesticulação, em que horário que eu devo fazer determinado tipo de adoração? Isso tudo vai caminhando para esses dogmas exteriores, quando na verdade nós precisamos, de fato, para que a nossa fé fique robusta, é de renovação íntima, que implica então o reencontro com Deus. Ou seja, é diferente religião, que é a instituição com seus parâmetros, com seus dogmas, com seus rituais, com seus objetos de valor de adoração, isso é religião. E a religiosidade, que independe da religião, ela é um movimento íntimo de busca do sagrado, é o nosso sentimento religioso, é a nossa vocação para a espiritualidade, o nosso anseio de encontro com o divino. Muito bem, então hoje nós vamos abordar no tema A Fé Sem Obras é Morta, é um versículo de uma carta do apóstolo Tiago. E Tiago escreveu essa epístola aos cristãos que se achavam entre os judeus dispersos, que estavam habitando fora da Terra Santa. Então ele enviou essa carta com o objetivo de orientá-los, de condenar os seus erros. É esse o contexto dessa carta de Tiago. Então vamos diretamente ao ponto em que Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, dos versículos 14 a 18, ele diz assim, vamos ler: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, olha que coisa maravilhosa essa mensagem, né? Essa carta que Tiago escreveu, esse discípulo de Jesus, e ele mostra aqui uma situação que para nós ela é muito óbvia. Pessoas passando fome, pessoas passando frio, passando necessidade para o corpo. Como é que elas conseguem buscar o atendimento às suas necessidades somente pela fé? Elas precisam ser atendidas naquilo que é primordial para a sua sobrevivência. Em primeiro lugar, elas têm que receber o prato de sopa e o agasalho. Uma vez saciadas nas suas necessidades básicas, aí elas terão melhores condições de abrirem a sua mente e o seu coração para o aprendizado, para o testemunho da fé, para a edificação da fé. Então, Tiago fala aqui com todas as letras, se o irmão e a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, vá em paz, aquentai-vos, fartai-vos, quer dizer, aqueçam-se, alimentem-se, mas não derem a eles as coisas necessárias. Que proveito terá isso? Então é muito fácil a gente ficar de longe, orientando as pessoas, mas não as ajudarmos naquilo que são as suas necessidades mais básicas. E Tiago, lá no final do capítulo, no versículo 26, ele reforça, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É um princípio parecido com o que Paulo deixou em sua carta, em sua epístola aos Coríntios. Ele, não sei se você se recorda, é uma carta muito bonita,
que ela diz assim: se alguém tivesse o dom da profecia, falasse a língua dos anjos, penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé, ao ponto de transportar montanhas, desse seu corpo para ser queimado em praça pública, ou distribuísse toda a sua fortuna entre os pobres, se não tivesse caridade, nada disso serviria. Então é a exaltação que Paulo faz à caridade. O que é a caridade? Caridade é você deixar de pensar em si mesmo para priorizar as necessidades do próximo. É um movimento contrário ao do egoísmo, é um altruísmo. É sair de si. É aquele momento em que Jesus, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, ele vai explicando ali os degraus evolutivos, chega na quinta bem-aventurança, Mateus registra: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, o que é o misericordioso? É o que tem compaixão pela miséria alheia. Essa que é a misericórdia. Então eu saio de mim mesmo e vou cuidar do coração alheio e vou receber, pela lei de causa e efeito, de ação e reação, eu vou receber a misericórdia algum dia mais tarde, porque assim é que é, na verdade, aquela lei que confundiram com olho por olho, dente por dente. Não, é a lei de ação e reação, de causa e efeito. Aquele que fizer, vai receber. Então essas virtudes, Paulo diz, e dentre essas virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade, porque realmente ela determina a prática do que Jesus estabeleceu ou explicou que era o maior mandamento da lei. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus explicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas eis o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é semelhante, é igual, tem o mesmo valor. Ou seja, se eu não consigo amar o semelhante, é porque eu não consigo amar a Deus. Eu acho que amo a Deus adorando Deus através de ritos externos, deixando de comer carne na Sexta-feira Santa e entendendo que isso vai agradar a Deus, cumprindo datas e rituais que, como dissemos, respeitamos, mas que no nosso entendimento espírita são insuficientes para que a gente realmente alcance o valor da fé que transporta montanhas, o valor da caridade que reflete a lei do amor e de tudo isso que nós estamos falando aqui. E Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Essa afirmação do próprio Cristo, ela vem nos dizer que é plantando, é fazendo, é realizando, é que nós vamos lá na frente colher, o proveito. Não haverá favoritismo para nós quando deixarmos a terra no campo material. O favoritismo não existe, porque Deus vê todas as criaturas com o mesmo olhar e nos deu uma lei, que é a lei de causa e efeito, para que a gente com ela alcance a justiça divina. E caminhando por essa lei e realizando o trabalho, é que nós vamos, nesse movimento, nós vamos conseguir alcançar as nossas realizações e nos beneficiarmos daquilo que nós fizemos durante a nossa encarnação. Então o Espiritismo, ele é categórico na demonstração de que existe uma supremacia das obras sobre a fé em si. As obras são mais importantes do que a fé. Ou seja, é preciso fazer acontecer, é preciso realizar. Não é à toa que o nosso codificador, Allan Kardec, ele deixou um pensamento, um legado para nós, registrado em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: fora da caridade não há salvação. Que salvação que é essa? Essa palavra salvação, ela significa simplesmente cooperação com o nosso próprio progresso moral, progresso espiritual.
Então nós estamos nos salvando de situações difíceis porque estamos progredindo através da caridade. No Espiritismo não existe aquela ideia de que Jesus seja o Salvador no sentido de que ele se sacrifica para nos salvar e nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque ele já morreu na cruz, ele já se sacrificou. Não. Isso é um entendimento totalmente equivocado. A lei de Deus é a lei da responsabilidade individual. Nós vamos arcar, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, a doutrina espírita, ela nos conduz, e isso é muito bem refletido por todas as instituições espíritas, ou pelo menos pela maioria delas, o trabalho caritativo de assistência social, amparo social desinteressado, sem receber nada em troca, sem exigir que as pessoas beneficiadas frequentem a casa espírita, estudem o espiritismo, não tem nada disso, porque a doutrina espírita, ela não é de imposição, não há imposição. A doutrina espírita apenas expõe os seus valores. Ela explica, esclarece, e ao esclarecer, consola. E as pessoas se aproximam por amor, por essa imanência, por uma imantação, pela compreensão do valor das coisas, do valor espiritual, e não por uma troca. Você recebeu, agora você tem que me dar. Nada disso. Então é um reforço divino que nós recebemos na obra da fraternidade e da iluminação interior para a humanidade. É essa presença da casa espírita e do seu trabalho social. Olha que interessante as palavras de Emmanuel. As obras da caridade material somente alcançam sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Então, Emmanuel explica aqui que a obra da caridade material, ela só vai ser divina quando o homem se espiritualizar primeiro, renovar os seus valores para poder realizar essa obra de caridade material com um princípio espiritual em apoio. E o interessante é que as boas obras, elas estão ao alcance de qualquer um de nós, do rico, do pobre, do sábio, do ignorante. Qualquer um de nós pode realizar boas obras. Elas não são de uma certa classe ou categoria, porque a boa obra, ela pode ser um apoio material, mas ela pode ser um apoio intelectual, um apoio espiritual, um apoio emocional. Tudo isso feito com o intuito de ajudar o próximo é boa obra. Outra questão interessante, as obras generosas, as obras boas, elas independem da nossa crença religiosa. Elas têm um caráter universal. Então, por causa disso, nós não devemos jamais ter preconceito com irmãos e irmãs de outra afeição religiosa. Cada um siga aquilo que achar melhor para si. O que nós devemos fazer é apresentar a todas as pessoas que nos cercam o Espiritismo, mas não com palavras, com exemplos vivos de nossas atitudes, de nossas crenças, de nossa fé cristã, espírita cristã. Assim as pessoas vão realmente poder entender do que se trata o Espiritismo. O Espiritismo a gente explica com palavras quando alguém deseja explicações. Aí, se nós tivermos o conhecimento, nós podemos esclarecer as pessoas. Então, um ensinamento muito edificante na questão das boas obras é aquela passagem do óbolo da viúva, porque Jesus dá ali um exemplo sensacional do que seja a fé atrelada a boas obras e a caridade. Porque estava Jesus assentado no templo com os discípulos e eles viam ao longe, num pátio, o pátio das mulheres, segundo nós consultamos
o autor Pastorino, as pessoas, era junto ao gasofilácio, onde julgavam as oferendas para o templo, então vinham os ricaços e julgavam aquela montanha de moeda nos grandes vasos coletores. Aquilo fazia um estardalhaço, um barulhão danado, porque o intuito era realmente mostrar para as pessoas como eu sou generoso. Olha aí, pumba, e julgava para todo mundo ver. Aí vai uma viúva mendiga, como está no Evangelho, uma viúva mendiga. E ela chega muito discretamente, tira como se fosse hoje um centavo e deixa aquilo escorregar lá para dentro, faz a sua doação e sai. E Jesus percebe, pelo olhar dos companheiros dele, dos discípulos, uma certa visão de desdém, de deboche, como se fosse assim, que coisa mais inútil, para que vai servir esse centavo? Mas Jesus vira para a surpresa de todos, né? O mestre, o Cristo, ele sempre aproveitava esses momentos para dar os grandes ensinamentos. Ele vira para os seus seguidores e fala assim, ela deu mais que todos. Aí eles olham para ele espantados, ele completa, porque ela deu tudo que tinha. Ela tirou do próprio sustento para colaborar. Então aí está o grande ensino, é o que diferencia o mestre, aquele que realmente sabe, que tem aquela visão de profundidade, né, dos elementos espirituais mais interessantes para poder passar o ensinamento, para convencer a credibilidade alheia. Jesus sabia fazer isso por ser o Cristo, por ser um espírito puro, por ser o nosso mestre e realmente a nossa maior referência espiritual. Então, o Espiritismo nos fala que se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Isso está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16. Nesse Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro da nossa codificação kardecista, existe nesse item 18, no capítulo 18, no item 16, o título é Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E a gente lê assim, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem são esses que dizem Senhor, Senhor? O exemplo vai para aqueles que estão meramente, exclusivamente, adorando por rituais exteriores, por cultos. Então, voltando-se para Deus e Senhor, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Mas Jesus diz, só entrarão no reino dos céus. O que é entrar no reino dos céus? Não é que existe um céu com a portinha, com o santo lá para a gente entrar, não. Não é isso, não. No Espiritismo, não. O céu, o reino dos céus, melhor dizendo, é um estágio evolutivo mais elevado do que o nosso. É uma progressão espiritual quando nós alcançamos o estado de maior pureza espiritual, ou seja, menos defeitos morais no nosso espírito. Então só alcançarão esse reino dos céus aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então Jesus foi claro. Não adianta ficar me adorando, trazendo oferendas, essa fé da boca para fora, do uso do emblema, do símbolo religioso. Se eu quero ter na minha casa uma Bíblia aberta e entender que ela está protegendo o meu ambiente, tudo bem. Contanto que eu faça as necessárias transformações morais, que é o ensino que está lá dentro desse livro, para que realmente haja proteção do meu lar. Porque só o objeto ali aberto não vai proteger nada. Nem a vela acesa também, por si, não vai proteger nada. É apenas um símbolo para nos ajudar a recordarmos o nosso lado religioso. Então não tem problema nenhum a gente usar isso como um artifício para recordar a nossa religiosidade, a nossa fé. Mas nós temos que agir. É transformação íntima. Então,
o Kardec registrou logo abaixo dessa passagem: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Por que Jesus falou isso? Porque somos nós, as criaturas que ficamos nas reencarnações sem realizarmos obras que gerem frutos em favor dos semelhantes, a obra da caridade, a obra da entrega. Se isso não acontece, nós somos uma árvore que não deu fruto. Então ela é cortada, tirada ao fogo. Que fogo? Nós voltamos na reencarnação e nas mesmas ou em piores condições do que a nossa última reencarnação. É isso que é voltar para o fogo. É o sofrimento do espírito na matéria. Naturalmente, na erraticidade, entre uma encarnação e outra, nós também haveremos de arcar com as consequências daquilo que nós fizemos na última encarnação. Tanto as coisas boas vão nos favorecer e as ruins vão nos prejudicar, com certeza, porque somos nós mesmos que as plantamos. Mas os alertas do mestre, eles são muito claros e a gente sabe que é muito comum no nosso caminho religioso a gente querer se atrelar apenas às coisas exteriores e não ligarmos, né, não darmos muita atenção para as questões íntimas. Então é importante que a gente esclareça que no Espiritismo não existem dogmas, rituais, cerimônias, sacerdócio, imagens, ação que evidencia a prática de um culto exterior, um formalismo nesse sentido. Existe dogma em termos de organização da instituição, porque a organização da instituição espírita precisa ter horário para começar a terminar as tarefas, tem que ter os procedimentos de cada um de nós dentro de cada atividade voluntária. Isso realmente é extremamente necessário. A questão número 886 de O Livro dos Espíritos pergunta de Kardec aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia o próprio Jesus. Aí os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então tá aí, ó. Caridade, o chamado bip de Jesus. Antigamente se usava o aparelhinho bip, a gente guardava mais essa frase por causa disso. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está aí o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que a fé ela precisa ser ativa, ela precisa ter realizações. Nós precisamos ter na nossa ficha espiritual exemplos a dar. Existe um livro que nós gostamos muito chama-se Estudando o Evangelho, é de um autor que era daqui, né? Ele era ligado à União Espírita Mineira, à Associação Espírita Célia Xavier, era o Martins Peralva. Então eu trouxe uns pensamentos aqui do Peralva nesse livro Estudando o Evangelho que vão nos ajudar bastante aqui agora. O Peralva diz assim: o trabalho é uma necessidade evolutiva. Ele está se baseando em O Livro dos Espíritos, em toda a codificação, os dogmas, né, melhor dizendo, os preceitos espíritas que foram escritos, estabelecidos pelos espíritos superiores e que o Kardec fez questão de registrar para nós nos livros da codificação. Então ele diz assim: uma encarnação é como um dia de trabalho. Para obtermos resultados positivos e proveitosos, precisamos de observação e esforço. O esforço individual, ele deve começar com o autodomínio, com a disciplina íntima dos sentimentos egoístas e inferiores, com o trabalho silencioso para eliminarmos as nossas próprias paixões. Então aí iniciou um processo de trabalho. É o trabalho íntimo, porque a lei, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, o amor a si mesmo é isso. É você se aperfeiçoar.
Porque a partir do momento que você se aperfeiçoa, você tem condição de amar o próximo, de reconhecê-lo como uma criatura de Deus como você. Então é preciso que você vença as suas paixões inferiores, elimine as suas atitudes egoístas, orgulhosas, vaidosas, fazer um trabalho árduo em cima disso. Então nós devemos lembrar, né? Diz o Peralva que o objetivo maior do homem na Terra é a sua própria renovação intelectual, moral e espiritual. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos na Terra para nos renovarmos. Isso aqui não é um passeio, nós não viemos aqui só para curtir a vida. Na verdade, a gente sabe que não é assim, porque Deus nos colocou num mundo de provas e expiações e a gente tem que trabalhar arduamente para conseguir conquistar, né, o alimento material, assim como precisamos também de conquistar o alimento espiritual. Então o Peralva pergunta, como poderá o homem conseguir a sua renovação? Ele mesmo responde, pelo esforço transformativo. E quais os recursos que ele possui? Aí ele cita o Evangelho, porque o Evangelho te dá um caminho, nos dá, né, um caminho, uma direção, nos traz a verdade, que é eterna, e nos dá vida, que é o alimento espiritual. Então é muito importante isso. E qual que seria a exigência para a gente conseguir alcançar uma renovação? O que é preciso para eu alcançar uma renovação? Muito simples, ter boa vontade. Se nós tivermos boa vontade e resolvermos trabalhar o nosso íntimo, nós vamos conseguir conquistar e chegarmos nesse ponto. Então o homem, para se renovar, ele precisa trazer para si um programa tríplice, que vai incluir estudo, meditação e trabalho. O estudo é leitura, olhos e ouvidos. É ler e ouvir. Ouvir boas palestras, ouvir bons conselhos, ler livros edificantes, selecionar os programas de TV, as páginas da internet, alimento espiritual, aquilo que traga orientações para o meu progresso moral, alimento para o meu espírito, para eu caminhar em direção a Deus. Então, o Peralva diz que o estudo é o plantio. Eu estou adubando o meu terreno mental e emotivo, meu coração, com o estudo. O que é a meditação? A meditação aqui, no caso, significa o pensamento, a reflexão. Não é aquele exercício de meditação que fazem lá os hindus, os yogis, não. É a meditação em termos de reflexão. É a adubação do terreno, ou seja, eu li, trouxe para minha memória as informações, aí eu vou refletir sobre aquilo que eu li. Então eu começo a adubar o terreno que foi plantado. Eu vou irrigar a minha mente com essas reflexões. E o trabalho, que é o terceiro passo? O trabalho é a colheita. É a hora que eu vou obter os frutos. Ou seja, aquisição, cultivo e ampliação de qualidades superiores que nos distanciem da nossa animalidade, que nós já estamos vinculados à animalidade há milênios, ou seja, à medida que o homem se instrui e trabalha, ele demonstra um equilíbrio no seu aprendizado. Por isso, então, é importante essa porta do estudo, esse canal pelo estudo, pela aquisição de conhecimento, porque é o primeiro passo. É um passo importante para nos auxiliar na compreensão das nossas imperfeições. Quando a gente fala isso, a compreensão das nossas imperfeições, aí vem aquela famosa frase do filósofo, essa frase tão antiga do começo, né, do início da cultura da humanidade, conhece-te a ti mesmo. Por que isso? Porque ao me conhecer, eu sei as minhas potencialidades, eu posso usufruir melhor da fé, do que eu sou capaz, mas eu conheço também as minhas imperfeições, aquilo que me distancia da verdade, os meus erros. Então, quando eu estabeleço para mim uma referência, como é o Evangelho, a referência está aqui. E você, onde está? Eu pergunto para mim, e você, Marcelo, onde está você? Eu estou aqui, ó. Então ainda falta isso aqui, ó, estudo aqui para me chegar na referência do ensinamento cristão,
que está lá no Evangelho. De uma certa forma, eu tenho mania de citar esse exemplo. Quando a gente vai tomar um banho de chuveiro, o que a gente faz? A hora que a água bate na pele, eu sinto pela temperatura se ela já está ideal ou se eu quero ajustar. Se está muito frio, eu diminuo o volume de água para a resistência aquecê-la mais, então ela aumenta a temperatura. Se está muito quente, como hoje, está um forno aqui, né, na nossa cidade, então a gente tem que abrir mais água para ela passar mais rápido na resistência e chegar mais fria na nossa pele. Então, qual que é a referência para o meu banho? É a minha vontade, o meu desejo, o meu gosto para aquela temperatura. Na nossa vida religiosa não pode ser assim. Não pode ser a minha referência, a minha vontade, aquilo que eu acho que é o certo e que é errado. Então é isso que nós queremos mostrar. Não pode ser como um banho de chuveiro. É preciso ter uma referência melhor, única, que é o ensino cristão. E aí, quando eu sentir a água batendo na pele, eu tenho que levar ela para a temperatura do ensino cristão e não para aquela do meu desejo. É uma analogia pobre, mas que nos ajuda a entender o que fazer com essas diferenças, né? Quando eu estou sendo egoísta, eu estou sendo vaidoso, eu estou sendo orgulhoso. Será que a gente já entende o que é ser vaidoso, orgulhoso, egoísta? Vai ver que eu nem entendo isso. Pior, às vezes eu nem reconheço que eu errei, porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que cometeram erros. Por quê? Porque não tem a referência. Quando a gente alcança a referência do Cristo, fica mais óbvio. Aí vem o arrependimento. E do arrependimento, nós temos uma mola propulsora a nos conduzir às atitudes, ao trabalho de reconstrução de nós mesmos, ao trabalho de edificação do meu espírito. E aí, nesse sentido, eu começo a perceber esse potencial que eu tenho, que eu possuo de transformação, e vem associado a isso, né, a essa fé, eu preciso realizar as obras. Como é que eu vou realizar obras agora, nessa época que nós estamos na pandemia? Se eu não posso ir na casa espírita, se não tem o trabalho voluntário, se eu não posso entrar numa fila de campanha do quilo, não tem lá aquela sala onde eu fico fazendo anotações, onde eu fico recebendo as pessoas. Ora, nós podemos, dentro de casa, fazer muitas coisas. Nós podemos começar a caridade com os parentes mais próximos, que é a família que Deus permitiu que a gente se desenvolvesse na Terra, com os vizinhos, com as pessoas com quem a gente se relaciona. Nós podemos auxiliar, se a gente tiver recurso, com o apoio material. Nós podemos auxiliar com a nossa voz, com a nossa verbalização, apoio espiritual. Quantas pessoas estão solitárias, estão precisando desabafar e precisam de um ouvido amigo, um ombro para se apoiarem. Nós temos condição de oferecer isso muitas vezes, basta que a gente queira, que a gente acredite em si para fazê-lo. Então nós podemos dar o apoio material, o apoio espiritual, o apoio moral, através das palavras, né, dos conselhos, etc. Cada um de nós pode realizar um trabalho em favor do semelhante. Lembramos aqui de uma passagem uma historieta do espírito Camilo Chaves. Ele diz assim que um homem vivia num lugar muito pobre, muito isolado, mas ele tinha um anseio de ajudar o próximo, mas não tinha ninguém que morava perto dele. Então ele não sabia o que fazer. Uma certa noite, ele orou a Deus e pediu, antes de dormir, que Deus mostrasse para ele o caminho, o que ele podia fazer para ajudar o próximo. Então apareceu no seu sono, um anjo, e o anjo apontou para ele uma jarra e uma fonte de água. Aí quando ele despertou, ele teve a ideia. A partir daquele dia, ele ia num determinado horário, ele enchia uma vasilha de água e ia lá para a beira da estrada mais próxima, que passava na casa dele,
e ficava aguardando os viajores que às vezes passavam ali sedentos e oferecia água para eles. Pronto, resolveu o problema da sua demanda de praticar a caridade. Quantas coisas nós podemos fazer? Nós temos tantos irmãos e irmãs na atualidade trabalhando contra suicídio, contra depressão, através do serviço do SOS Press, usando o quê? Usando apenas a voz, o ouvido, a caridade da audição. Então é isso, é essa fé de que eu posso ajudar, eu posso contribuir, eu tenho recursos, eu estou em condição de compartilhar uma parte dos recursos que Deus me deu, que Deus me legou. O estudo é importante, a leitura antes de dormir, para a gente aproximar dos bons espíritos, a leitura de uma mensagem edificante, uma oração ao despertar, para que o nosso dia seja rico de espiritualidade. Então é isso aí. Vocês, meus irmãos, que estão ligados aí à fraternidade espírita, amor e esperança, vocês têm um presidente maravilhoso aí, que é o Maninho, que o Maninho é um anjo encarnado. É um anjo que ainda não tem assim muita beleza. A gente olha para o Maninho e não vê aquela beleza de anjo, mas ele é um anjo. É um homem de um coração maravilhoso. Então vocês estão aí sob a guarda, né, de um espírito encarnado maravilhoso, disposto a trabalhar, a ajudar todos para que essa casa vá adiante com a sua companheira, com a sua família. Então, vamos todos ajudar, vamos nos dar as mãos aí junto com esse nosso companheiro para que essa casa cresça e que os espíritos sintam grande alegria, grande satisfação de estarmos todos juntos, todos unidos com Jesus em prol das obras pela nossa fé.